Este é o novo Top 5. Ele é mais alto, como vocês observam aqui. Esse é um copo de 400 ml, também a torneirinha é bem mais alta. Essa squeeze tem 700 ml, olha, está na altura da torneira. E olha aqui no relógio digital. Temperatura da água 9, bem geladinha. Você pode colocar até a menos, eu não pus porque eu fiquei com medo de congelar a água, tá? Muito sofisticado. Sugiro que vocês, toda vez que instalarem, coloquem essa válvula reguladora de pressão, né? Além dessa que vem no filtro aqui, né? Vocês coloquem a válvula reguladora de pressão. A minha água aqui, ela não é muito forte, mas eu preferi colocar porque a gente regula ela a pouca densidade de água e a filtragem ela fica 100% mesmo. A água fantástica, cristalina e bem pura. Olha aqui o sistema que é agora, ó, tipo um radiadorzinho, né? E lá dentro, não sei se vocês conseguem ver o compressor, motorzinho de geladeira. Não tem barulho, agora ele está desligado, porque ele desliga automático quando chega em 9. Aí a temperatura aqui ela vai chegar até 12 e aí ele liga de novo para manter a água sempre gelada. Então é muito econômico, eu liguei meu aqui em 220. Enfim. Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo em apoio ao que o Sidney já fez anteriormente, mostrando o nosso novo Top 5 por fora. Esse vídeo aqui é para vocês entenderem agora o produto por dentro. Semana que vem vocês já estarão recebendo esse produto e é importante conhecer então as particularidades dele por dentro. Bom, como vocês podem ver, o elemento filtrante de 7 estágios, ele veio para frente aqui agora, ok? Não mais na parte traseira como era no modelo anterior. Simples de ser trocado, é só retirar a parte dianteira do produto, soltar então as travas, né? E proceder à troca do elemento filtrante, que vai acontecer uma vez por ano. Lembrando que esse elemento filtrante é para 4.500 litros, né? E ele se troca uma vez por ano. Logo atrás aqui nós temos o compressor. É um compressor Tecance, compressor americano, de altíssima qualidade. Fomos procurar, né, um dos melhores de qualidade do mercado. E é um compressor que suporta muito bem os 4,2 litros de água gelada que esse produto vai fornecer a todo momento. Ok? Aqui é o termostato, é o mesmo termostato que estávamos utilizando no modelo de placa e que vai continuar sendo utilizado. Aqui nós temos a fonte para alimentar os 12 volts do termostato, e atrás nós temos aqui o condensador. Lembrando que esse condensador é um condensador duplo, conforme vocês podem ver aqui, e sendo duplo ele tem uma eficiência muito maior, e é por isso que estamos conseguindo o resultado de 4,2 litros de água gelada com esse produto. O produto ficou muito simples de dar manutenção. Então agora nós temos aqui o reservatório de tratamento eficiente. Ele simplesmente pode ser completamente retirado, conforme vocês estão vendo aqui, né? É só soltar a trava do engate rápido e ele pode ser 100% retirado aqui para manutenção. O reservatório de baixo, o reservatório onde nós temos a água gelada, ele não será retirado, ele já é fixado. Então, havendo necessidade de uma manutenção, simplesmente se faz a manutenção com um pano úmido, ok? Continuamos então com os reservatórios no acrílico, que é o material menos atóxico que existe hoje no mundo, não é? Então, o mais apropriado para reservatório de água. Aqui dentro nós podemos ver a serpentina, que é o que vai gelar a água. A serpentina é bem grande, toda em aço inox, né? Do lado nós temos aqui o sensor, que vai estar aferindo a temperatura e controlando a temperatura com intervalos de 3 graus. Por que é importante esse intervalo? Para que o condensador possa então esfriar e novamente levar a temperatura na pré-programação de 9 graus. Okay? Ele já vai sair de fábrica pré-programado para 9 graus e com intervalo de 3 graus para religar novamente. Outro aspecto muito importante
é o reforço que nós fizemos aqui nos tanques. Vocês podem ver que todos os tanques agora estão com cantoneiras. Perfeito? Então ele foi colado e depois ele recebeu cantoneiras em todas as emendas. E essa cantoneira depois foi revestida com cola também, cola apropriada, logicamente. Então o reservatório ele está assim, sem nenhum tipo de risco, né, de ruptura e possível vazamento, né, por quebra do reservatório em si. O reservatório interno também da mesma forma, com as cantoneiras, conforme pode ser visto no vídeo. Então, realmente, muito seguro, muito eficiente. Estamos colocando aqui no reservatório inferior, no reservatório gelado, a tela com as pedras, ok? As pedras que alcalinizam. Vocês podem ver que temos aqui uma grande quantidade de pedra e esse produto, então, ele vai receber as pedras alcalinizantes no reservatório inferior e também no reservatório superior, que já é o nosso produto alcalinizante que vem aqui em cima. Por que incorporamos também no reservatório inferior? Esses dois elementos filtrantes, que vão filtrar por gravidade, eles são a base de carvão ativado. Então, o que acontece? Ele pode, né, de certa forma, acidificar a água. Então, nós estamos colocando aqui um complemento no reservatório inferior para que, se houver uma pequena acidificação da água, ele vai elevar de novo ao patamar que nós estamos buscando aqui, que é entre 8 e 9 de pH. Perfeito? Bom, um outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é a questão do funcionamento por gravidade. Então, nós temos aqui a entrada da água por vazão, devidamente limitada por essa boia, que é muito eficiente. Posteriormente, nós vamos ter, então, a filtragem novamente por gravidade. Nessa filtragem por gravidade, esses dois elementos filtrantes, quando novo, ele vai filtrar de 800 a 900 ml por hora. Ok? A partir do momento que ele umedecer, ele vai de 1.200 ml a 1.500 por hora. Então, dentro desse parâmetro, nós vamos ter o reservatório inferior plenamente abastecido, quando novo, após 4 horas. Depois que ele estiver umedecido, em 2 horas, 2 horas e meia, nós já temos o reservatório 100% abastecido. Uma vez que o produto estiver 100% abastecido, o que vai acontecer é simplesmente a reposição. Então, se retirou ali 1 litro, 1,5 litro, ele vai repor naturalmente por gravidade, né? E também pela vazão limitada pela boia. Então é importante nós observarmos esses aspectos técnicos, né? Principalmente quando o produto é novo e dentro da recomendação dos elementos filtrantes. Então, qual que é a recomendação para se ligar esse produto na voltagem 110 ou 220, segundo a sua aplicação? Somente após estivermos com a saída de água na torneira gelada. Aí você já pode ligar, porque ele já vai começar a gelar o volume de água que está presente ali no tanque. E entrando mais água no tanque, ele continua esse processo de gelar. Perfeito? Então eu acho que esse vídeo complementa então as informações que o Sidney já colocou muito bem no vídeo inicial que ele fez. Vocês viram o produto funcionando, né? Já trabalhando ali nessa faixa de 9 graus. Se for necessário que o produto trabalhe, por exemplo, a 8 graus, ou a 10 ou a 12, é só você então fazer a regulagem do termostato, que está explicada no manual, e é muito simples. Outro detalhe importante é a questão da válvula reguladora de pressão. Então, a válvula ela se faz muito necessária em qualquer filtro, né, que seja ligado direto na rede hidráulica. Por quê? Porque nós temos pressões variadas em diferentes regiões do país. Então, o objetivo é que esse produto já seja instalado com a válvula de pressão. A Timol vai disponibilizar, inclusive.
Ela já é disponibilizada hoje, né, dentro do nosso sistema para aquisição. Mas, do top 4 e top 5, nós vamos agora colocar prioridade à utilização da válvula de pressão, para que não ocorra nenhum tipo de acidente futuro. Porque o que pode acontecer? De repente nós temos uma pressão hoje na sua residência. Amanhã, se faltar água na sua residência, a pressão vai vir muito forte, podendo romper o elemento filtrante por vazão e, consequentemente, ocasionar vazamentos. Então, é de suma importância que a instalação seja feita com a válvula de pressão para prevenir problemas futuros. Então, essa é a nossa recomendação. Vai ser possível você fazer a aquisição do produto já com a válvula de pressão. Perfeito? Então, eu acho que essas informações complementam as que o Sidney já passou anteriormente e vocês estão conhecendo agora o produto por dentro, ok? E, posteriormente, a gente faz também um novo vídeo aqui já mostrando o produto 100% acabado, né? Em complemento às informações que já foram feitas tanto por mim aqui agora quanto pelo Sidney. Muito obrigado e façam um bom uso desse maravilhoso produto.